Bom dia, povo abençoado. Pedir aos queridos irmãos que se aproxime, se acomode nas cadeiras. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Domingo maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Nossos queridos amados irmãos que estão nos seus lares, mais uma vez pedimos permissão para poder entrar dentro do seu lar e para que juntos possamos cultuar a Deus, glorificando o seu grande nome. O nosso desejo é que, mesmo pela internet, você seja muito abençoado por nos dar esse espaço de penetrar na sua casa, estar com vocês numa comunhão. Hoje é um culto de Santa Ceia e nós precisamos, devemos, temos esse prazer e compromisso de engrandecer o nosso Deus nesse dia, nesse domingo. Amém? Você que nos assiste, fica conosco, convide seu amigo, seu vizinho. Eu tenho certeza que o poderoso Deus já está abençoando a sua vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos de número 119. Pode achar que a gente não vai ler ele todo não, porque 150 é muita coisa. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. O nosso querido pastor não pode estar aqui hoje, ele está em missões, ele está pela Cibracerge, ele está administrando uma situação junto com a diretoria executiva e mais conselho, comissão de ética lá em Jardim Limpo. Mas ainda bem que ele pediu a Jesus que estivesse aqui. E nós estamos abençoados por isso. Amém? Acompanhe aí comigo, porque Bíblia são várias as traduções. Diz assim, Salmo 119. Essa Bíblia ela é transformadora. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas obras. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam teus decretos. Quando meditar em todos os teus mandamentos, e te darei graças por viver corretamente. À medida que aprender teus justos estatutos, obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistam de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o teu coração, de todo o meu coração te buscarei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Tanto quanto com muita riqueza, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da palavra. Glória a Deus. Em versículo 10, 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. Guardei. Nós precisamos fazer isso, guardar a palavra de Deus, que é vida. É o manual de condutor daqueles que querem morar em Sião. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. E também nesse nosso pastor pediu que também nessa oração nós incluíssemos
pastor Gilberto, que ele está lá, ele é vice-presidente da convenção do estado do Rio de Janeiro, ele está lá em Jardim Olimpo, juntamente com o pastor Lissandro, a comissão de ética, os membros da diretoria. E ele pede também uma oração de cobertura, para que eles ajam segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu vou convidar aqui nosso querido irmão, pastor Paulo Roberto de Souza, dirigente da igreja lá em Jardim Paraíso, para fazer essa oração. Amém? Amados, bom dia, paz do Senhor Jesus. Amados, vamos orar. É um momento muito importante, porque nós atravessamos momentos difíceis. A igreja está numa caminhada e o inimigo de nossas almas não gosta nem um pouco. Quando a igreja cresce, quando a igreja prospera, quando o povo de Deus se coloca na posição. Então, que nessa hora a gente possa orar, porque ali em Jardim Olimpo, nesse momento, está se travando uma batalha espiritual. E nós precisamos, assim como a nossa direção estadual também precisa, da direção de Deus. Nada que fazemos é da nossa vontade, mas sim da vontade do Senhor. Oremos nessa hora. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o poder, todo o louvor, Senhor. Pai, nós queremos nessa hora colocar em Tuas mãos, meu Senhor da glória, as nossas vidas que já se encontramos aqui presente para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas também queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, não que eles não estejam, mas queremos clamar nessa hora pela vida, meu Senhor da glória, do pastor Lissandro, pastor Gilberto e os demais da comissão de ética que estão incumbidos, Senhor, de realizar aquela obra ali em Jardim Olimpo. Toma nas Tuas mãos cada um deles, Senhor da glória. Não deixe que o inimigo venha para prevalecer contra a vida daqueles homens. Meu Senhor da glória, o Teu Espírito Santo que convence, meu Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo, que nessa hora ele possa dar direção àqueles homens para tomar a decisão correta, Senhor. Uma decisão baseada na Tua vontade, Senhor da glória, para que a Tua obra naquele lugar cresça, prospere, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, porque Tu és Deus maravilhoso, que cuida do Teu povo, que cuida da Tua igreja, meu Senhor da glória, e que não deixa o inimigo nos envergonhar, Senhor. Mas também temos a ciência que precisamos, meu Senhor, estar na Tua presença, de acordo com Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pai, abençoa aquele lugar, abençoa aquela igreja, abençoa aquele bairro de Jardim Olimpo, abençoa os nossos irmãos que nesse momento se encontram lá, meu Senhor da glória, dando a eles o discernimento, o entendimento, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Assim eu oro e assim eu Te agradeço, no nome santo de Jesus. Então, como nós falamos, hoje é culto de Santa Ceia. Eu imagino que vocês aí devem estar pensando assim, como eu pensei. Puxa vida, a gente ouve o pastor Elício falando para ficar pensado, né? E o pastor Paulo chega, parece até um trovão do céu que vem falando, né? Palavras assim, bem legível, né? Mas é assim, cada um tem um dom, né? Meu dom é ser assim. Amém, querido? Nessa mesma alegria, vamos aplaudir ao Senhor, recebendo o nosso conjunto, nosso ministério Dom Maior. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor.
Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Você pode declarar? Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Tu és digno, tu és santo, poderoso, exaltado, te adoramos. Teu sangue abriu caminho, teu sangue abriu caminho. Teu sangue me deu acesso. Só estamos aqui por causa de ti, Pai. Tu és a esperança da glória, Jesus. A nossa esperança, os nossos olhos estão na esperança da glória, Jesus. Na esperança de vida eterna.
Jesus, a nossa carne, ela é condenada por causa do pecado, mas o nosso espírito, de todo aquele que crê em Cristo Jesus, é de receber vida eterna, Senhor. Porque por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa de um só homem, Jesus Cristo, reinou a vida sobre todos aqueles que creem no nome que está acima de todo nome, e todo aquele que confessar o nome de Jesus, este será salvo, este será salvo. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, Sobre o trono estás, tu és soberano, soberano Criador, vou sempre te digno é o Senhor. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Esse nome que é lindo, esse nome que é poderoso, esse nome que traz cura, que traz paz, que traz salvação, que traz libertação, que traz alegria. É o nome de Jesus. Aleluias. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Será que podemos fazer um grande coral nessa manhã e exaltá-lo? Oh, deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos ser. Você pode se alegrar nessa verdade. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Teu nome está acima de todo nome. No teu nome há poder.
No teu nome há salvação. Nós exaltamos esse nome, Jesus. Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitastes, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Vamos declarar que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Suas vozes, poderoso esse nome é. Diga, esse nome. enquanto você exalta esse nome, querido, Ele visita a sua causa, Ele visita a sua necessidade, porque há poder no nome de Jesus. Não há nada que pare, não há nada que pare o poder de Jesus. Tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é poderoso sobre a enfermidade. Ele é poderoso sobre a enfermidade. Ele é poderoso sobre as causas impossíveis. Ele é. Será que você pode declarar essa verdade sobre essa causa impossível, sobre esse problema? Declare que o nome de Jesus é poderoso. Poderoso nome é, O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda, glorifique o nome de Jesus. Bem forte que é para Jesus, para Deus nosso Senhor, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E agora, ainda de pé, já que estamos de pé, nós vamos estar ouvindo a mensagem de Deus para a sua igreja nessa manhã. Nosso preletor nessa noite, nosso pregador é nosso irmão evangelista Delcides. Quase pastor, falta alguns dias, alguns meses para ser confirmado a unção de pastor sobre a vida dele. Esse varão também ele tem a responsabilidade de responder pelos homens do Rio de Janeiro. Que ele é o líder, vamos falar assim, da UMASBRAC, União Masculina do Brasil para Cristo, em todo o estado do Rio de Janeiro. Grande responsabilidade pesa sobre esse homem. Mas a maior responsabilidade dele nesse momento é trazer a palavra de Deus
favor, irmão Delcide. Vamos receber o nosso querido irmão com uma linda salva de palmas para ele. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Verso de número 14 em diante. Faço uso da versão King James, então você acompanha aí na sua, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe? Servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça, e você se assenta glorificando ao nome do Senhor. Coloque a sua Bíblia sobre o seu colo e aplauda ao Senhor pela palavra dele. Você pode colocar vida nessa palma. Isso. Irmãos, trago abraço ainda. Ontem estive falando com os nossos diretores a nível de Umasbrac, tá bom, no estado. Mandaram um abraço para a nossa igreja, o nosso pastor Gilberto. E transmito com muito carinho, tá bom, do pastor Robson Cavalcante, do pastor Robson Miguel, como de todos os nossos coordenadores regionais, que também mandam um abraço aos irmãos, já deixando você convidado, em específico aos homens desse campo, do nosso campo, tá bom, para o dia 9 de outubro, Delcide, está longe, então você já se agenda, para não dizer que teve barreira nenhuma, tá bom, dia 9 de outubro teremos o nosso encontrão estadual, que vai ser ali na Igreja Brasil para Cristo, nossa igreja, ali em Caxias, em Xerém, Café Torrado, tá bom? Ali no bairro do Café Torrado, em Caxias, em Xerém, então teremos ali, já está tudo sendo programado, já estamos em oração, já estamos buscando o Senhor com as nossas regionais, com a nossa coordenadoria, nossos líderes, para que o Senhor possa nos permitir ter um dia debaixo da bênção, da graça do Senhor. Tá? Preletor, tudo, assim que tiver alinhado, com certeza o Campo do Parque São Jorge é o primeiro a saber. Né? Com muito carinho eu trago essa informação. Então já peço aos irmãos que já se programem para que no dia 9 de outubro, permitindo o Senhor, já oro para que tudo esteja no seu, não no seu novo normal, mas nas suas normalidade, para que possamos ter lá um dia abençoado, com bem mais irmãos. Tivemos no ano passado, o Senhor nos permitiu ter, e a nossa oração é que esse ano o Senhor nos dê mais graça. Ano passado quem pregou foi o pastor Luiz Ander, de São Paulo, e esse ano o Senhor tem nos permitido estar também com amigos, com irmãos, e estamos orando para que o Senhor possa impactar homens ali naquele lugar, tá bom? Esteja orando pela nossa Umasbrac no estado. Cada mês tem sido um desafio, né, durante esse período viral, que se tornou mais político do que contagioso mesmo.
Temos uma realidade, claro, não descartamos ela, mas mediante cada cidade que tem uma realidade, né, mediante ao poder que foi dado aos seus prefeitos, então cada município tem encarado uma realidade. Porém, a nossa Almasbrac, a nível estadual, tem procurado entrar em contato com os nossos pastores, dando suporte no que precisa, e aquilo que não para no nosso alcance, ou melhor, não está ao nosso alcance, a gente pega e acaba passando para a nossa Cibraserge, que tem correspondido mais do que a altura, tem sido um braço forte para muitos dos nossos pastores. Então eu peço aos irmãos que estejam orando, porque cada mês a gente encontra uma realidade diferente, em locais diferentes, e às vezes tem realidades próximas a gente aqui, que a gente desconhece, mas a gente procura estar envolvido com oração. Então, mais do que liderar para cantar, é liderar para apoiar, né? Então, eu peço aos irmãos, com muito carinho, que estejam orando pela nossa Almasbrac estadual, porque, como dizemos, um homem firme é uma família firme, um homem sarado é uma família sarada, e uma igreja sarada é uma igreja, uma família sarada é uma igreja bem cuidada. Amém? Amados, preste bem atenção aqui, rapidamente, naquilo que Deus tem colocado no meu coração para essa manhã. Quando paramos para ler a epístola aos Romanos, a gente para lidar com uma realidade. A epístola aos Romanos, dentro da doutrina de epístolas paulinas, é considerada como a rainha das cartas. Chamamos ela de a rainha das cartas, porque Romanos vai tratar de tudo quanto é assunto, não de forma aleatória, mas Romanos vai tratar de assuntos desde uma casa até uma libertação dentro dessa casa. Os Romanos se torna a rainha das cartas pelo conteúdo. Paulo, ele não funda a igreja de Roma, como na realidade Paulo também aqui não é o escritor, ele é o autor. Quando você para ler que Paulo não é o autor, o escritor, mas o autor, esse respaldo de escritura é dado no capítulo 16, verso de número 22, a um dos escritores da época chamado Tércio. Tércio, então, ele é o que escreve essa carta dentro da autoria de Paulo, ou debaixo da autoria de Paulo. A intenção de Paulo ao escrever aos Romanos era conseguir investimento para a sua viagem missionária. Então, ao escrever para a igreja de Roma, que já era uma igreja sólida, que já era uma igreja viva, que já era uma igreja que estava em ascensão, Paulo escreve com a intenção de conseguir recurso para a sua viagem missionária. No demais, quando Paulo para tratar com essa igreja, ele trata com uma liberdade tão maravilhosa que quem não leu Romanos, eu carinhosamente te aconselho a ler, porque Romanos vai te dar vai gerar em você uma paixão pela palavra, um amor pela obra tão grande, que você vai começar a entender a si mesmo e vai começar a entender o outro também, porque Romanos vai tratar acerca do vínculo que temos com Deus, com a igreja e com o nosso próximo. Romanos ensina que o meu vínculo com Deus me fortalece como igreja, e fortalecido como igreja, eu fico fortalecido com o próximo. Romanos vai nos ensinar a olhar não para o próprio umbigo. Romanos faz a gente olhar para o nosso irmão, tendo o nosso irmão como alguém muito importante. Paramos no capítulo 6, para não tratarmos aqui de muitas considerações de Romanos, porque a gente está numa ceia, não numa aula. Então a gente para aqui para entender o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, Paulo está falando acerca da lei debaixo da graça. E ele começa a discorrer do que é viver debaixo dessa graça.
o que é viver sob essa graça. Quando Paulo vai tratar acerca da graça aqui, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, no Antigo Testamento, a graça era um estado que alguém alcançava. Você vai ver dentro das narrativas de Gênesis até mais ou menos ali Malaquias, você vai ver que alguém diz, e fulano achou graça diante de Deus, e ciclano achou graça diante de Deus. O termo achar graça é alcançar. Então alguém se tornava favorecido e alcançava a graça. A graça aqui no Antigo Testamento, para a gente entender, ela era um estado que alguém alcançava. Você vai ver, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. 10 gerações depois, e Abraão achou graça diante de Deus. Quando você para ver o Novo Testamento, você percebe que você tinha que ter condição para alcançar essa graça. Só que, mediante a toda a condição que tanto eu, quanto você, como qualquer um aqui, estivesse tentando fazer, nunca conseguiria alcançar. Já que a graça tinha um padrão de perfeição ou de agrado a Deus, a pecaminosidade que tem em mim e em você não nos permite chegar ao ponto de Deus olhar e dizer, fulano achou graça aos meus olhos. Não haveria condição física, não haveria condição espiritual e quem dirá moral, porque o Adão que há em mim, o Adão que há em você, todo dia nos desvia dessa condição de graça. Uma vez que o Adão que há em Delcides e o Adão que há em você acaba tirando a gente desse favor imerecido que é a graça, então, de acordo com o Antigo Testamento, talvez ninguém aqui estaria vivo. Talvez alguém aqui já estaria morto e talvez dessa listagem de mortos eu estaria sendo o primeiro. Mediante a essa declaração que no Antigo Testamento você tinha que alcançar a graça, o Novo Testamento já muda. Por que já muda esse princípio? Porque no Novo Testamento não é você que alcança a graça, é a graça do Senhor que te alcança. Se a graça do Senhor te alcança, isso é respaldado pelo que a palavra diz, que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Antigo Testamento, eu tinha que fazer de tudo e mais um pouco para alcançar o estado da graça. Deus olhou e viu que aquilo que eu fazia não era suficiente. Viu que aquilo que o homem fazia não gerava resultado. Viu que aquilo que o homem tratava não lhe dava alcance. Então o que ele fez? Ele pega, a partir de agora, não é você que vai tentar alcançar a graça. A partir de agora, é a graça que vai te alcançar. E quando ele diz que a graça vai nos alcançar, ele coloca a graça no atributo exclusivo, porque a graça no Novo Testamento não é um estado, não é um algo. A graça no Novo Testamento é um alguém. E quando a gente diz que a graça é um alguém, a gente está dizendo que esse alguém é Cristo. Você percebe quando você lê em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, acerca da bênção apostólica, você vai ver que Paulo consegue atribuir a graça a Cristo Jesus. Quando você olha pelo conceito trindade, que é de acordo com Langston, não há registro ou a palavra trindade na Bíblia, mas você vai ver a trindade se manifestando aos homens quando Cristo é batizado. Deus o Filho sendo batizado, Deus o Espírito Santo em forma de pomba e Deus o Pai falando dos altos céus dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então você vai ver que essa trindade, ela está relacionada justamente, e está relacionada a ela a graça, porque a graça é relacionada a Cristo. A graça poderia ser de Deus o Pai? Com certeza poderia. A graça poderia ser de Deus o Espírito? Com certeza poderia. Mas a graça se dá
ao Deus Filho, justamente por ele ter saído do trono, andado entre os homens, subido na cruz, descido da cruz, derrotado a morte, descido ao inferno, subido ao trono e dizer: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, quando paramos para entender a graça que é alguém, Paulo está dizendo agora, verso 14, porque não estáis, versículo 14, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O termo debaixo aqui quer dizer sob. Esse sob aqui, que está por debaixo, é uma vertente grega chamada upo. Upo quer dizer, no grego, aquilo que é controlado, aquilo que é dominado, aquilo que é colocado em controle embaixo. Paulo aqui dá a entender que está debaixo da graça é como se pegasse nos tempos antigos um couro, pegasse aquele couro, deixava ele imerso, e quando deixava ele imerso, deixava ele curtir até que ele ficasse a ponto de tratamento. Então, quando Paulo vem dizendo que estamos debaixo da graça, Paulo está dizendo que estamos debaixo desse tratamento. E estar debaixo desse tratamento era ficar ao ponto do couro, que tu não sabia se o líquido tinha entrado no couro ou o couro tinha abraçado o líquido totalmente. O couro ficava embaixo daquele líquido para ser tratado, para ser maleável, para tornar-se apto. Então, o termo que Paulo usa para sob aqui é upo, é estar debaixo, é estar no controle. É a mesma linguagem que ele usa para acerca do batismo. O batismo é o que nos fez entrar nele e ficar nele. Então, está debaixo da graça aqui, Paulo está dizendo, você está embaixo dela e você não está só embaixo dela, você precisa ser controlado por ela. Quando Paulo diz que nós precisamos estar debaixo da graça, ele está dizendo para a igreja aos romanos, ficai embaixo, até que você tenha condição, primeiro, de ser usado, até que você tenha condição de curtir, até que você tenha condição de ser abraçado. Obrigado. Então, se está debaixo da graça, é ter a condição de ser curtido, é ter a condição de ser controlado. Elimina tanto em mim quanto em você qualquer vontade pecaminosa, porque a gente entende que estar debaixo da graça não é estar com espaço para pecar. Pelo contrário, estar debaixo da graça é eliminar qualquer opção pecaminosa. Porque quando estamos debaixo da graça, nós estamos dizendo, Senhor, todo controle a partir de agora não é da minha carne. Todo controle a partir de agora não é do meu desejo. Todo controle a partir de agora não é daquilo que eu quero. Mas estar debaixo da graça é dizer, todo controle que eu quero é dado pelo Senhor. Então, se está debaixo da graça é viver sob o controle de Deus, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, você não está debaixo de uma lei que, por mais que você tente obedecer, ela te tira. Pelo contrário, você está debaixo de uma graça que toda vez que você tiver vontade, você vai entender, não posso, não quero, não devo. Por que não posso, não quero e não devo? Não é porque eu sou melhor do que alguém. Não posso, não quero, não devo. Porque eu entendo que o preço da graça foi Cristo viver uma desgraça por mim. O preço da graça foi alguém viver uma desgraça por mim. E a gente traz isso aqui como padrão de vida, porque estar debaixo da graça não é você estar em uma dispensação que nada vai acontecer. Lei, alguém pecava,
morria. Graça Deus deixou para o final. E já que a graça Deus deixou para o final, eu preciso entender uma frase que eu ouvi alguns meses atrás e reiterei ela nesse dia conversando com alguém. Para Deus não importa o dia que você nasceu ou o dia que você morreu. Para Deus importa é o que você está fazendo no intervalo dessas duas datas. O que eu preciso entender numa santa ceia como esta? O que eu preciso entender num culto como esse? É que Deus não derramou a sua graça para que eu vivesse a minha vontade. Deus derramou a sua graça para que eu tivesse condição de viver no centro da vontade dele. A graça, ela não me tira da lei, mas a minha condição de graça permite com que eu viva acima da lei. E quando eu digo viver acima da lei, não é viver de uma forma transgressora, é viver no padrão que a Bíblia exige. Se eu não vivo no padrão que a Bíblia exige, então eu preciso entender o que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, vai dizer. Ele diz que o meu pecado me anula de viver a graça. O meu erro, ele corta as minhas raízes que estão na graça. Uma vez que está debaixo da graça, é eu exalar o perfume de Cristo. Eu preciso entender algo que é importantíssimo para essa manhã. A graça não me deixa superior a você. A graça não te deixa superior a mim. A graça não te faz melhor do que ninguém. A graça não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, a graça de Deus começa a nos nivelar. E a graça do Senhor nos nivela para eu entender que o maior aqui continua em condição de pequeno. E o pequeno aqui, ele está na mesma condição do maior. A graça, ela permite com que eu veja que não é o meu talento, não é o meu jeito, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sou diante dos homens, mas é aquilo que Deus é na igreja. Eu preciso entender que a graça não faz com que eu seja melhor ou pior do que ninguém. Pelo contrário, a graça do Senhor nos deixa iguais. Delcides, você está dizendo que é alguém que está lá fora prostituindo, alguém que está lá fora nesse exato momento, talvez virado da noite, se drogando. Você está dizendo que a mesma graça que me salvou é a mesma que quer salvar ele também? Estou dizendo que o fato de você ser um carregador de Bíblia e um estudioso dela não te faz melhor do que ninguém. O fato de eu estar pregando nessa manhã o que eu tenho como privilégio também não me faz ser melhor do que ninguém. E o que nos deixa iguais diante de Deus é a graça derramada em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que não é o teu talento que fez a graça se manifestar. Não é o meu jeito que fez a graça se manifestar. A manifestação da graça é registrada quando eu entendo o cerne de João capítulo 3, do verso de número 16, que vem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. O que isso significa, Delcides? É que Deus nos amou de forma inexplicável. É que Deus nos amou de uma forma maravilhosa. E isso nos faz entender que independente do teu passado, independente dos teus erros, independente de quem você foi, independente dos seus tropeços ou acertos ou erros que alguém venha acusar, a notícia nessa manhã é: a graça salvadora foi derramada sobre a tua vida. O mesmo Cristo que subiu na cruz é o mesmo que me permite abraçar a graça dele. E isso não é merecimento, senhores. Isso não é
aplauso humano. Isso é para eu entender e compreender que ainda que o diabo venha com um caminhão de acusações, a graça da cruz do Calvário, ela nos livra das acusações. Aleluia! Eu quero que você entenda que o momento em que estamos vivendo de acusações de si mesmo, talvez o seu pior inimigo seja você, e de acordo com Romanos, você precisa entender que mediante essa guerra de Delcides contra Delcides, ou de alguém aqui contra si mesmo, não conseguimos nos vencer. Mas o que me fortalece é que ainda que eu não consiga me vencer, a graça, ela me vence por mim mesmo. Aleluia! Eu convido você a abraçar a graça nessa manhã, porque não estamos aqui por merecimento, estamos aqui por causa da graça. É a graça quem faz alguém levantar a mão, é a graça quem faz alguém chorar, é a graça que faz alguém sorrir, é a graça que faz alguém louvar, é a graça que faz alguém pregar. Eu tenho uma notícia, e ainda que o diabo não goste, não me interessa. Tem uma igreja ouvindo e tem alguém aqui abraçando. A graça do Senhor, ela é manifesta em nossa vida nessa manhã. Bendito seja o Deus que derramou graça. Eu preciso entender que se o meu velho Adão, ele se corrompeu, o novo Adão, que é Cristo, ele me tirou, ele venceu de toda corrupção. Quando paramos para ler a palavra, nós vemos que a nossa pecaminosidade, ela é espelhada na pessoa do velho Adão. É o que chamamos no texto bíblico de homoioma, que é a semelhança. Eu tenho traços de Paulo César dos Santos. Eu tenho os traços temperamentais de Dona Deliane Aguiar dos Santos. Eu tenho jeitos de Paulo César dos Santos. Meu pai, algumas coisas minhas são dele. Eu observo o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sentar, o nosso jeito de ver, assistir TV por cima do óculos, o nosso jeito de perna arcada e para trás ainda. Os meus traços físicos é o que chamamos de homoioma, são os traços de Paulo, aí de Paulo César dos Santos. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo acerca de homoioma na minha vida e na sua vida, nos traços espirituais. Ele está dizendo que se temos um padrão a aparecer, esse padrão é o padrão de Cristo. E quando eu olho o padrão de Cristo, mediante a palavra, derrota toda a minha soberba e derrota toda a soberba de alguém aqui. Porque se ele se esvaziou de si mesmo, não tem motivação para ninguém aqui se encher de nada. Entenda isso: o teu talento foi ele que deu, o teu fôlego foi ele que deu, você chegar aqui, ele quem permitiu. O que eu tenho que ter nessa manhã? Primeira coisa é gratidão, e a segunda coisa é adoração. Se eu tenho gratidão, eu reconheço quem eu sou. Se eu tenho adoração, eu reconheço quem ele é. E a partir do momento que eu reconheço quem ele é, Delcides, isso não dá ibope, irmãos. A igreja nunca correu atrás de ibope, a igreja sempre quis almas. Ainda que alguém não nos aplauda, ainda que alguém não nos reconheça, ainda que alguém não torça pela gente, a gente precisa entender: não fomos chamados para ser populares, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Qual é o segredo? O segredo é: enquanto alguém odeia a instituição, enquanto alguém decreta contra a instituição, há um Deus sentado no trono dizendo: aguenta, a hora do arrebatamento vai chegar. Bendito seja Deus. Daqui a pouco alguém vai entender que quem estava aqui e não viveu no homoioma, na seleção do mundo, decidiu: eu tô na terra de passagem, porque daqui a pouco eu chego no céu de glória. Então a Bíblia me dá detalhes.
que a graça me deixa no domínio do meu novo proprietário. Aponta para alguém com carinho. Fala para ele, não durma, você está no culto. Segunda coisa, aponta para ele e diga, Deus te chamou. Não, acho que ele não te deu confiança. Faça isso com carinho. Tá vendo? Você foi falar para ele não dormir, ele ficou magoado. Aponta para ele e diga, Deus te chamou. E mais do que te chamar, ele resolveu te comprar. Aleluia. Aleluia. É a primeira epístola de Pedro no seu capítulo 1, que vai nos dar registro acerca de que não existe uma graça barata. Pedro vai dizer que não fomos resgatados com coisas corruptíveis, mas com a incorruptível, que ouro e prata não consegue alcançar. Quando ele vai dizer que fomos comprados, o termo comprar dentro da epístola de 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, está dizendo que Cristo agiu de acordo como se fosse uma moeda de troca. Como assim? Era pegar algo precioso, pegar algo valioso, pegar algo de muito preço e trocar por aquilo que não valia exatamente nada. Delcide, você está dizendo que pecaminosamente eu não valho nada. Estou dizendo e assino embaixo, colocando o meu nome do lado de que não vale também. Então a gente precisa entender isso aqui. Não valíamos exatamente nada. E o que aconteceu? Cristo, ele se torna como o sacrifício expiatório, como aquilo que chamamos de substituição. Ele se coloca na sua posição vicária, que é substituindo, é o advogado levando a acusação para si mesmo, e o réu deixa ele ali, porque o advogado vai pagar. Quando João vem dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo que esse advogado, ele não entrou num tribunal só, não, pelo contrário, ele entrou no tribunal e disse a sentença para Delcides, a sentença para Bruna, a sentença para Eduardo, a sentença para Ralph, a sentença para Isaac, agora está na minha conta. E tu vai pagar com que se a sentença dele é morrer? Aí que tá. Se a sentença dele é morrer, eu vou morrer no lugar dele. Lá vai Cristo agora para pagar a sentença. Então, só para você entender, eu estou te falando de alguém que morreu por alguém que não merecia. E Delcides, você está dizendo que eu não mereço com todas as letras e coloco o meu nome do lado. Não somos merecedores exatamente de nada. Estamos aqui porque somos fruto do sacrifício vicário de Cristo. Lembrete, o azorrague não era para as costas dele, era para mim e para tua. A cruz não era para ele, era para mim e para você. A coroa de espinho não era para ele, era para mim e para você. Os cravos nas mãos e nos pés não era para ele, era para mim e para você. E a salvação saiu dele para mim e para você. Bendito seja Deus nessa manhã, que derrota qualquer argumento acusatório de Satanás. E é aí que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo, portanto agora, nesse domingo de manhã, dia 2 de maio, tô certo, de 2021, portanto agora, nesse exato momento, aqui em casa, ou aonde chegar a gravação deste, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aponta para alguém e diga, até liberto. Não se escravize de novo. Aleluia. Aleluia. Nesse exato momento, o Ministério de Louvor vem. Quando a gente entende que a graça é derramada em Cristo, eu preciso entender que Cristo é o verbo que se fez carne. João capítulo 1, verso de número 1, vem dizendo que no princípio era o verbo.
E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quando eu entendo que Jesus é o verbo que se fez carne, eu preciso entender que para alguns, Jesus é só um adjetivo. Para mim não. Para mim ele é a ação da palavra. E ele é a própria palavra. Quando a gente pega a vertente de estava com Deus, essa vertente de estava com Deus, dá-nos a entender no grego que quer dizer que ele estava de frente. Então, peraí, eu estou te falando que a graça, ela já estava guardada para a minha vida, antes de eu nascer. Eu estou dizendo que a graça, ela já tinha um plano para chegar na minha vida e na tua vida, antes mesmo da nossa existência. Quando Adão peca, a Bíblia vai dizer que ele se esconde de uma voz que ele tinha o prazer de ouvir e de se apresentar. Quando Adão peca, ele se esconde. E a Bíblia vai dizer que Deus age agora com o primeiro projeto sacrificial. Adão se cobre com folhas. Deus agora sacrifica um animal e cobre Adão com a pele daquele animal. A cobertura sacrificial já era uma profecia dizendo: lá na frente vai ter alguém que vai cair igual Adão, vai se esconder igual Adão e vai se cobrir igual Adão. Mas a profecia é que para cada Adão caído, Deus tem uma graça para cobertar a vida dele e mudar. Para cada Adão caído, Deus tem uma graça sobre a vida dele para cobertar. Aleluia! Eu quero que você entenda o cerne dessa mensagem. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, glória. Oh, reme cantarabagashuremai. Parece que toda manhã a graça anda de mão dada com uma irmã quase que gêmea chamada misericórdia. E a gente não entende. Porque graça ela anda de mão dada com um elo chamado misericórdia. Só para a gente entender, graça é o favor imerecido. Ela anda de mão dada com a misericórdia. Misericórdia vem de uma vertente grega chamada shem, que quer dizer favor. Se a graça eu não mereço, a misericórdia eu necessito. Se a graça eu não mereço, a misericórdia eu necessito. É por isso que Lamentações do capítulo de número 3, verso de número 22 e 23, você vai ver o autor dizer: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Aleluia! Tu estás aqui porque Satanás, ele tentou atrapalhar, mas a misericórdia te socorreu, a misericórdia te trouxe aqui. Eu convido essa linda igreja, eu convido esse lindo campo a levantar as mãos e glorificar ao Deus das misericórdias. É Ele quem nos alcançou. É por isso que o salmista no 23, verso 6 de Salmo, ele vai dizer que certamente, com certeza, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Com amigo, a misericórdia está ali, mas sem amigo, presbítero Wagner, ela está também. Com companheiros, ela está. Sem companheiros, presbítero Jorge, presbítero Eduardo, ela está também.
A misericórdia não está com você por causa de alguém, seja no âmbito físico. Não, é uma promessa. Aonde tu for, ela vai. Aonde tu entrar, ela entra. Aonde tu passar, ela passa. Aonde tu parar, ela para. Tem misericórdia de Deus nessa manhã. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Delcides, não tem andado muito bem, mas a misericórdia está do teu lado. A misericórdia não está conosco por causa de uma nomenclatura humana. A misericórdia está conosco por uma determinação espiritual. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Eu disse todos. E destituídos estão da graça de Deus. Acabou. Todos. Não há um homem que não peque. Olhando essa miserabilidade humana, só tem alguém que me coloca dentro do padrão: Cristo. É por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho. Para tu chegar, tem que passar por mim. Eu sou a verdade. Quando ele vem dizendo a verdade, me permita lembrar, quando ele ora pelos discípulos, em João no capítulo de número 17, ele vai olhar para os céus e dizer: Pai, santifica-os na verdade, que sou eu. A tua palavra é a verdade. É por isso que quando ele vem dizendo em João no capítulo 15, ele diz: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, esse está ali, está enxertado, é o que a gente chama de cataire, é o que a gente diz: eu fui podado para estar nele. É ele dizendo: pega a Tailane, pega o Davi, pega o Fabrício, pega a Thalita, joga em mim. Aí o diabo vai dizer: mas Delcides, e esse grupo aí tá sujo. Aí ele tá dizendo: joga em mim, porque quando cair aqui, ele vai sair limpo, ele vai sair liberto. Aí ele olha para os discípulos e diz: vós estáis limpos. Se coloque de pé rapidinho. Ore minha calama. Ore ma cantaraba shuremes. Entenda o que a palavra diz. Que onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, onde o pecado morou, onde o pecado deixou marcas, onde o pecado falou: pastor Gutenberg, daqui não sai. Onde o pecado falou: pastor Luiz, daqui ninguém me tira. Onde o pecado falou: pastor Paulo, nasci com ele, vou viver com ele. Da onde o pecado deixou rastros, pastor Elício. Aí vem Paulo dizendo que onde abundou o pecado, qual é a notícia boa, Delcides? Superabundou a graça. Oh, minha cancherebagaia. Onde teve esse pecado que desvalorizou, arruinou, acabou, destruiu, teve a graça superabundante que levantou, curou, salvou, libertou. A Ele a glória. Alguém aqui, alguém em casa precisa entender que nós somos fruto da graça. Eu estou falando que é a graça que está agindo com curas.
Eu estou te falando que é a graça que está agindo com libertações. Eu estou te falando que é a graça que nos promove a ser filhos dele. É por isso que João diz: e a todos quais o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a tirar alguns minutos antes de eu entregar o microfone ao meu pastor, a glorificar ao Senhor da graça. Quero convidar você a levantar uma não, as duas mãos nesse momento. Faça isso com muita calma. Alguém nos ouve em casa. Vai ouvir em casa. Não podendo estar. Faça a mesma coisa como se estivesse aqui. Oh, levante as suas mãos. Qual é o segredo disso? É que enquanto tu estás com a mão levantada, você está se rendendo. Aí a graça dele começa a ser derramada agora. A graça dele começa a ser derramada agora. Você que fala em línguas estranhas, abre a boca e fale agora. Oh, você que tem um aleluia para encerrar, entregue agora. Agora. Em nome de Jesus, agora. 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 Seja cheio. Seja cheio. Receba essa presença. Receba essa presença. Mentiras pra me encontrar. Chore diante dele. Fala em língua diante dele. Montanhas pra me encontrar. E a graça se manifestou em nós. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Alguém está chorando por causa da graça. Tem línguas estranhas sendo ouvidas agora por causa dessa graça. Tem enfermidades que começam a desaparecer aqui em casa pelo poder dessa graça. Não posso comprar. Mesmo assim, sim. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, seja renovado nessa manhã, seja tratado nesta manhã. Eu estou te falando do poder da graça. É a graça que nos salva. Eu estou te falando da graça. É a graça que nos dá o norte. Não viva sem propósito, viva debaixo da graça. Quando vivemos debaixo da graça, somos maduros. Quando vivemos debaixo da graça, crescemos. Por isso que a palavra diz: antes de tudo, crescei na graça.
o conhecimento. Para Deus não basta você conhecer muito, tu tem que crescer na graça. Já concluiu. Olhe para cá para eu devolver o microfone ao meu pastor. Melhor passar para o meu pastor. Nosso púlpito não precisa de mensagem de desgraça. Desde o ano passado que os profetas da desgraça têm crescido. Quem ama a palavra e quem vive para ela não está preocupado, porque ele sabe que aqui embaixo ele é só forasteiro, só de passagem. Quem quiser sapato, vai ter sapato de sobra. Quem quiser carro, talvez daqui uns dias, não sei, hoje, tem o que é Cerato parado ali na praça, fica à vontade. Quem quiser gravar, de sobra, tá meio suado, mas vai ficar. Quem quiser som, vai estar disponível depois. Relógio maneiro do Marlon, vai estar disponível. A blusa legal do Fabrício vai estar disponível. Bateria, quem quiser, fique. Por que você está dizendo que vai estar disponível? Eles vão dar? Não, eles vão deixar. Quem quiser cadeira, de sobra. Eu estou te falando de alguém que um dia vai passar aqui em frente, vai olhar e vai ver que o som está ligado, as câmeras estão postas. Eu estou te falando de alguém que vai chegar aqui e vai ver que aonde tem uma cadeira, tem uma roupa caída perto dela. Eu estou te falando de um dia que alguém vai chegar e olhar, será que é alguma peça teatral? O microfone vai estar ligado e não vai estar ninguém falando. O contrabaixo vai estar caído, o teclado vai estar ali, vai estar tudo jogado. E alguém vai olhar e dizer, o que aconteceu? Eu estou te falando de alguém que vai estar olhando na rua e o carro passou sem motorista dentro, a moto passou sem piloto em cima. Eu estou te falando de aviões que alguém vai olhar e dizendo, cadê? Caiu por quê? Foi contra-ataque, não foi nem ataque nem contra-ataque. Eu estou te falando do dia que Cristo chegou para pegar o que é dele, que sou eu e você. Aleluia! Se alguém está atrás de terra, vai ter terra à vontade. O movimento dos sem casa, a minha vai estar disponível naquele dia. Ainda vai até com um cachorrinho de estimação. Eu sei de que você está falando. Eu estou te falando para não se apegar em nada dessa terra. Conclua seus cursos. Foque na sua vida assim. Cresça ministerialmente. Cresça profissionalmente. Mas não esqueça, você aqui é forasteiro. Daqui a pouco a gente chega em casa. Nosso púlpito não precisa de mensagem de desgraça. Alguém precisa voltar a pregar que Jesus está chegando. Alguém precisa voltar a pregar que o reino dos céus está próximo. Irmão, substitua a mensagem do vai dar tudo certo pela mensagem do se converta. É tempo de mudança. Não queira pregar mensagem que emocione, pregue mensagem que converta. A gente não precisa de um movimento que potencializa, a gente precisa de um movimento que converta. Em 6 meses de ministério, o tal do João Batista batizou mais do que a gente em 40 anos. E a nossa mensagem é mais sutil que a dele. O cara chamava os outros de cobra e batizava. A gente chama de alecrim do campo, bebezinho dourado.
É o cuticute de Jeová. E não adianta nada. Então o problema nunca foi a mensagem. O problema sempre foi o mensageiro. E eu digo para você como de quem prega há pouco tempo. 23 anos eu faço esse ano pregando. E eu digo a você de como alguém que pregou só por aqui. Por aqui pelo rio e fora dele. Então, por favor, com muito carinho, que o nosso campo continue mantendo a mensagem da cruz. Que o nosso campo continue mantendo a mensagem do Evangelho. Que continue mantendo a mensagem da conversão. Tu recebe essa palavra simples e com carinho. Palmas ao Senhor. Pastor Luiz. Aleluia. Graça e paz. Bom dia a todos. Senta só um instantinho. Mas não deixa a unção da palavra sair. Você que está em casa, já preparou seu pão, seu vinho? Vinho não, seu suco, né? Daqui a pouco nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Que bênção a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! E sem perder muito tempo, vamos abrir a palavra do Senhor. Todos já receberam o cálice, o seu pãozinho. Abra a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23. Acharam todos? Podemos fazer a leitura? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe, para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Até aqui. Aproveitando a palavra abençoada desta manhã, de graça. Esse versículo me chama muito a atenção. Eu queria que você, nesta manhã, fizesse isso. Que é o versículo 28. Examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Esse exame ninguém pode fazer por você. É você mesmo. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui.
Tem pessoas, às vezes, que faz do pecado uma rotina. Peca hoje, pede perdão, amanhã está fazendo a mesma coisa. Se isso estiver acontecendo com você, se envolva na graça hoje, peça perdão, e essa graça maravilhosa vai te envolver de uma forma que você não vai mais ceder ao pecado. Precisamos nos envolver da graça, como foi pregado aqui, para que nada venha nos condenar, para que possamos nesta manhã, aleluia, poder participar desse banquete que só é para nós. Dá glória a Deus, igreja. É um banquete especial, é para o povo de Deus, mas temos que ter compromisso com Ele e não andarmos mais presos no pecado. Tem pessoas que às vezes não conseguem. Sabe por que não consegue? Você ainda não se deixou envolver-se pela graça. Deixa a graça te envolver. Você nunca mais vai cometer esse erro. Você vai abandonar. Porque não adianta pecar hoje, amanhã pedir perdão e depois pecar de novo. Deus não vai te levar como inocente. Você está se condenando. E muitas pessoas, às vezes, que quer pegar opinião com o outro, eu devo ou não. Isso é você com Deus, ninguém pode optar nisso. Porque o Espírito Santo, ele é claro, ele nos mostra quando estamos certos e quando estamos errados. E como estamos errados, temos que fazer o quê? Abandonar o erro e seguir o que é certo. Como foi pregado, temos uma luta travada diariamente. E é com nós mesmos. É uma briga feia. Muita gente diz assim, eu estou com uma luta travada contra Satanás, irmão. A pior luta é a sua. É você contra você mesmo. Não ceder. Então nessa manhã, esse momento é especial. Esse culto que tem especial, que é o culto da Santa Ceia. Não faça isso. Não participe indignamente. Mas pastor, até hoje, mas se a graça te envolveu nesta manhã, você não vai praticar mais. Aleluia. Peça perdão nessa manhã. O Senhor te perdoa, Ele está pronto. Mas abandona o erro. E ceia para se mostrar com comunhão com Deus. Não é mostrar para o pastor, não. Porque às vezes você vai ceiar errado, mostrando para o meu pastor que estou certo, eu estou ceando. Mas às vezes você está ceando para mostrar para os homens. Não se mostre para os homens, se mostre para Deus. Aleluia. Irmão, ninguém vai me obrigar a tomar ceia se eu tiver falhado, não. Não, tem que ser assim. Eu tenho que fazer um exame. E nesta manhã, irmãos, o Espírito Santo faz isso. Ele nos mostra a nossa vida claramente. Aleluia. Ele é tão bom que Ele espera o nosso arrependimento. Ele espera o nosso decidir. Porque eu posso muito bem me opor ao Espírito. Não querer é uma coisa minha. Eu não querer aceitar. Só que o prejudicado sou eu. Mas nessa manhã, junto com a palavra que o nosso irmão pegou no meu CIDS, Deus me deu isso. Agora, fresquinho aqui, a gente junta uma coisa com outra, como Deus é bom. Ele vai juntando. Eu ia falar, eu já tinha isso no meu coração, de falar, de examinar. Então deixa a graça te envolver. Aleluia. Amém, irmãos? Porque não podemos perder, irmãos, o que já está ganho até agora. De repente, hoje, logo mais à noite, a gente pode se encontrar no céu. E aí? E aí? Ou quem sabe hoje, separadamente, Deus recolhe. Mas pastor, eu não estou com nada, eu não estou com Covid, eu não estou... Não precisa, para morrer não precisa ter nada não. Precisa? E a hora que Deus, eu lembro muito do pastor Jorge, um abraço pastor Jorge, que está nos assistindo. Não tem esse negócio de passar a vez não, meu. Quando chegar a minha hora, só Ele pode acrescentar. Mas os nossos dias estão contados, dá um glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que nossos dias estão contados. Então vamos viver os nossos dias para Deus. Somos peregrinos, eu preguei isso domingo, quinta-feira na igreja. Não tem morada aqui não, irmãos. Não temos posse de nada não, tudo aqui é emprestado. Para a gente viver bem. Um dia Deus leva a gente e tudo fica para Ele.
Guardou essa palavra? Vamos cear nesse momento? Vamos participar do corpo e do sangue? Aleluia! Pega teu pão. Oh, Jesus. Levante o teu pão e o teu cálice. Eterno Deus, aqui está em nossas mãos, Pai, esses dois elementos, um simbolizando o teu corpo, o outro o teu sangue. Pedimos que tu venha consagrar, abençoar, para como fazer uso dele, verdadeiramente estejamos em comunhão. Nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Abra teu pão agora. Você que está em casa também. Glória a Deus. Levante o teu pão para o céu. Diga comigo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que todo aquele que nele crê, Jesus. Oh, meu Pai, glorificado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. É porque eu ia fazer não dessa forma, mas Deus nos ajuda. Muda comigo. Todas as vezes que comerdes desse pão, fazei isto em memória de Cristo Jesus. Então, em memória do Senhor Jesus Cristo, coma do pão nesta hora. Aleluia. Levante agora o teu cálice. Depois de cear, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória de Cristo Jesus. Participe do cálice. Você pode nessa hora glorificar o nome de Jesus? Você pode agradecer ao Senhor por esse momento? Irmãos, as coisas que Deus coloca no nosso coração tem que fazer como Deus manda. Eu não ia falar esse versículo. Eu ia fazer o que está aqui. Mas Deus nos ensina. Amém? Eu não ia falar isso. Porque é uma coisa que fica gravada, mas quando a gente quer mudar não adianta. Me perdoa por isso em nome de Jesus. Podemos sentar, irmãos. Você está abençoado, dá uma glória bem forte, porque você participou da ceia. Você está em comunhão. Agora tem uma coisa: anuncia a sua morte até que ele venha. Fale de Jesus Cristo. Fale a palavra de Deus. Muitas pessoas sedentas nesses dias, precisando ouvir. E quem é o canal? Quem é o instrumento? A igreja de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos deixar o ofertório para a última parte. Passar alguns anúncios aqui essenciais. E eu tenho acompanhado aqui na matriz. E uma coisa abençoada.
A nossa oração de amanhã às 8 horas. Quem está alegre por essa oração às 8 horas, dia de segunda-feira? Amém, irmãos? Você está? Venha orar. É necessário orar, irmãos. Precisamos orar. Mas São Geraldo também está tendo oração à segunda-feira, às 20 horas. Venha orar. Orar é bom. Orar mexe com a glória de Deus. Quando nós oramos, irmãos, às vezes podemos achar que está perdido, a causa está perdida, não está não. Para Deus, não tem nada perdido. Mas precisamos o quê? Buscar a face dele em oração. As mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Então vamos orar. Vamos orar ao Senhor. E se você não pode, alguma coisa te impede de estar lá 8 horas, chega em casa e se una. Amém? Ou no ônibus mesmo, na condução. Apesar que tem gente que tem vergonha, eu não tenho não. Vira para o canto, fala alto, ora ao Senhor, que Deus vai abençoar. E através dessa oração, irmãos, com certeza nós vamos ver Deus agindo na nossa vida, agindo nesse campo, agindo de forma tremenda. Milagres irão acontecer. Então, não deixe de vir. Vá à oração. Lá está tendo também, Dalcis? Sexta-feira, 7h30 da manhã, tá vendo? Cedinho. O pessoal já vai em jejum, né? Aproveita tudo. Glória a Deus. Então, irmãos, não deixa de orar. Outra coisa, quinta-feira, nosso culto de libertação. Às vezes a gente acha que, eu tenho falado isso com o nosso presidente, às vezes a gente acha que o nosso culto de quinta-feira é menos importante que os outros. Não é não, irmãos. Pelo contrário, é para o nosso Deus. E se você tem a oportunidade de vir, venha. Venha, leva uma pessoa não crente, é culto de quinta-feira, de libertação, não é isso? Então, de buscar a face do Senhor. Então, quinta-feira, oração, culto de libertação. E no domingo, glória a Deus, o que tem pela manhã? Glória a Deus, quem está, aleluia, aprendendo, essa revista está uma bênção, dá um glória a Deus. Nós ficamos alegres, o nosso irmão o presbítero Jorge teve domingo lá. Aleluia. Chamei ele para um dia lá ministrar para a gente lá, fazer um rodízio, e foi bênção. Nossa escola dominical está uma bênção. E depois tem o nosso culto. Eu acompanhei a matriz, agora eu estou fazendo o culto de manhã. Faço a escola bíblica, faço o culto de manhã, enquanto tiver esse período. E depois a gente vai para casa e não precisamos retornar mais à noite. E está uma bênção, o povo está indo e Deus está operando. Amém, irmãos? Aleluia! Oi? E aqui tem domingo pela manhã, e quem não pode vir domingo pela manhã, tem o culto à noite na nossa matriz. Aleluia! Então você tem que fazer a inscrição, não é isso? Tem lá, que as pessoas às vezes acham um pouquinho de dificuldade, mas sempre tem alguém que é mais sagaz em lidar com isso e tem uma rapidez de fazer a inscrição. Então peça a alguém, mas não deixe de fazer a tua inscrição, principalmente para os cultos da matriz. Aleluia! O nosso lá não, o nosso lá continua comum. A nossa listazinha, tá? Mas na matriz tem que fazer, então faça e venha em nome de Jesus. E quando você colocar o seu nome, irmão, se esforce para vir, porque senão vai ser um lugar vazio a qual o outro poderia vir. Quando coloca o teu nome lá, a palavra do cristão é o quê? Sim, sim. Se a gente coloca o nome e não vai, complica. Muito com Deus, né? Mas se tu colocou o teu nome, pode acreditar, Deus vai lhe dar condições de você, aleluia, estar lá para glorificar e bendizer o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, porque nós temos que agradecer muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Quem tem bênção aqui quem tem bênção para contar, levante a mão. Eu tenho, você tem? Você nessa manhã recebeu vitória? Com certeza, o Senhor Jesus, através da palavra, operou em sua vida. Através do seu agir, porque foi ministrado aqui hoje, cura, libertação e salvação. E o Senhor Jesus continua fazendo isso e vai fazer até Ele vir buscar a sua igreja. Dá um glória ao nome do Senhor. Cadê teu envelope?
Quem ainda não tem? Peça à irmã. Aleluia. Isso. Jorge, está com coisa aí? O relatório? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu peço que os pastores ali se reúnam. O Evangelho Teocídio ajude ali, apresentando ao Senhor a lista dos dizimistas. Nós vamos orar pelas ofertas, consagrar o Senhor nesta hora. Aleluia. Vamos se colocar de pé, irmão, fazer essa oração agora. Você que vai entregar teu dízimo. Aleluia. Entrega na saída, não é isso, irmão? Entrega na saída ali, tá? Aleluia. Queria que você levantasse para o céu agora. Com muita fé. Porque o Senhor te deu condições de você ofertar. O Senhor tem te dado condições de você devolver os seus dízimos. Você está debaixo da bênção do Senhor. Os irmãos podem orar junto, vamos orar? Eterno Deus, te rendemos graça, Pai, por esse momento tão especial na tua casa. É o momento de devolvermos ao Senhor um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, trata no nosso coração. Trata conosco acerca do sentido de dar e receber. Muitas das vezes nos preocupamos muito em receber, mas que seja tratado o dar, porque é melhor dar do que receber. Então nesta manhã, Senhor, recebe, Pai, a oferta, recebe o dízimo, recebe, Senhor, como um cheiro suave às tuas narinas, porque nós declaramos todos abençoados, ofertantes, dizimistas, e também aquele que hoje não tem condições, mas cremos que em breve ele terá para contribuir com a tua casa. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Já de pé, continue. Nós estamos abençoados. Uma informação, hoje é o nosso culto presencial aqui. Não teremos culto, nem na matriz, nem nas congregações. Em todo o campo não teremos culto. Amém? Aleluia! Nós já oramos pelo nosso pastor presidente e cremos que, como Deus está agindo aqui, Deus está agindo lá. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora vamos para casa abençoados. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos leve, nos guarde e nos livre de todo mal e continue nos dando um dia abençoadíssimo, porque começamos um dia abençoado, porque começamos na presença do Senhor. Levante a tua mão para o céu, agradecendo ao Senhor, em agradecimento. Faça a tua oração agora, agradece a oração tua individual, ora ao Senhor nesta hora. Pai eterno, Deus glorioso, nós te rendemos graças, Senhor, por este culto nesta manhã, este culto de Santa Ceia, a qual eu tenho certeza que o Senhor, pela sua graça, infinita misericórdia, recebeu as orações, os louvores e a ministração da tua palavra, porque tudo aqui, Senhor, é direcionado para a honra e para a glória e para louvor do teu santo nome. Graças te damos que o Senhor nos deu uma chegada abençoada, ó Deus, um estar aqui neste lugar abençoado. Agora eu te peço, nos conduza debaixo das tuas mãos, nos livre de todo mal, nos continue nos dando um domingo abençoado e que possamos nesse dia ser um instrumento poderoso em tuas mãos. Assim cremos também que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar foi visitado pelo teu poder e cremos que estamos debaixo do milagre. Assim nós oramos, agradecido por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que o grande amor de Deus,
Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, alegrias e consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Quem aguarda a vinda de Jesus diz: irmão, vá com Deus, vá na paz, que Deus te abençoe. Palma, louva Jesus, aleluia!